Glória a Jesus. Eu vou esperar que todos abram as Bíblias nessa noite. Glória a Jesus. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos melhores homens de guerra e os enviou de noite, com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade. Pois dirão: estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos então pensar um pouquinho nesse capítulo. O livro de Josué, eu gosto muito desse livro. Já tem umas 4 noites que eu falo sobre, ou 5, essa é a quinta noite. Terça-feira sobre esse livro. Esse livro aponta muito para a nossa salvação, muitas lições, muitos tipos muito perfeitos na vida cristã. E hoje nós vamos observar isso, né? As lições da derrota de Ai no capítulo 7 e a vida fortalecida no capítulo 8, depois das instruções do Senhor. No capítulo 7, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo. Encontramos e podemos dizer que a vida cristã enfraquecida pelo pecado de Acã. Porém, depois do concerto no vale de Acor, que significa perturbação, somos revelados do erro e nos arrependemos. Apocalipse 2:5 diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-se. No capítulo 7, está explicado sobre o pecado de Acã e suas consequências. E antes de pensarmos no capítulo 8, nós temos que pensar um pouquinho no capítulo 7. Por que a derrota para Ai, sendo uma cidade muito pequena, e Israel tinha acabado de vir de uma grande conquista sobre Jericó, que era uma cidade grande, que era uma cidade fortalecida. Fica claro
no texto, quando lemos capítulo 6, principalmente o capítulo 7, que a derrota veio por 3 situações, ou 3 razões. A primeira está implícita, o pecado de Acã. Qual foi o pecado de Acã? Ele era um dos soldados, quando estava terminando a batalha de Jericó, o texto diz que ele viu uma capa babilônica muito bonita. O texto diz que era muito bela. E ele viu uma barra de prata de 2,4 kg. E viu junto, olha que tentação. A capa envolvia uma barra de prata de 2,4 kg e uma barra de ouro de 600 gramas. 600 gramas. E quando da revelação, Josué falou: meu filho, dê glória a Deus, o que você viu? O que aconteceu? Pode confessar. Ele falou: olha, eu fui tentado. Eu vi uma bonita capa babilônica, eu via umas barras, uma de ouro e uma de prata. Eu as cobicei, apropriei delas, está escondido lá na minha tenda. Está enterrado na minha tenda. Parece numa ótica assim, né? Eu não sei quanto custaria essa capa. Não fosse grande coisa, né? Não mudaria a vida de Acã. O fato é que aquelas coisas haviam sido condenadas por Deus. Falou: olha, de Jericó, vocês não vão trazer nada. Nada pertence a vocês, porque vocês vão fazer muito pouco nessa batalha. Aliás, quase nada. O forte eu vou fazer. Então eram coisas condenadas. E o texto diz no versículo 1 do capítulo 7, que a ira do Senhor se estendeu sobre Israel. Aí vem um questionamento. Um peca e Deus fica irado com toda a nação. Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, ele exortou a igreja, porque tinha um membro da igreja que estava em pecado. E havia tolerância por parte da igreja quanto àquele pecado revelado. E Paulo deu ordens muito fortes, na primeira carta, sobre aquele ponto. Ele chegou a dizer: olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. A pergunta seria: quando o pecado de um enfraquece a igreja? Talvez essa fosse a pergunta. No caso de Israel, eles foram para a próxima batalha. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. E era uma cidade muito pequena comparado a Jericó. E lá eles foram derrotados. E depois de um opróbrio, de uma vergonha, Deus falou então com Josué, falou: olha, tem coisa errada no meio de vocês. E naquela época tinha um método, né? Lançaram sorte, Mavati, e achou a tribo, depois achou as famílias, até que caiu especificamente na vida de Acã. E quando a coisa chegou nele, não teve mais como esconder. E eu penso, irmãos, hoje vivemos na dispensação da graça, mas eu posso entender com os irmãos aqui. E às vezes isso não tem nem diante teologicamente, nem consenso. Mas quando há conhecimento de um fato gravíssimo, e não há tomada de posição por parte da liderança,
aquele pecado enfraquece a igreja. Porque se eu falar que um pecado enfraquece a igreja, não, irmãos, pode ser que tem gente aí, a igreja às vezes vai rompendo. Mas às vezes a pessoa, ninguém tem conhecimento daquilo, é uma situação que a pessoa está carregando. Mas quando há um fato gravíssimo, e aquilo está sendo tolerado, não há uma tomada de posição pela igreja, pode ter certeza, a igreja vai enfraquecer. Segundo, quando não há confissão verdadeira e arrependimento sincero, e o transgressor continua ativo, ou seja, passaram-se a mão, porque não queria perdê-lo do seu posto, da sua posição, ou da sua importância, não sei, social, ou econômica, sei lá. Ele não arrependeu, ele não fez confissão sincera, e mesmo assim, ele continua ativo. Isso, com certeza, vai atrapalhar a igreja também. E posso pensar numa terceira posição, quando a liderança da igreja envolve-se com heresia, nitidamente comprovada pela Bíblia, a igreja vai pagar o preço. Então eu penso que pode ter outras situações, mas talvez só nessas situações que um pecado hoje, na dispensação da graça, pode enfraquecer a igreja. Quando todos têm conhecimento e não fazem nada. Quando a confissão não é sincera, não é verdadeira, mas mesmo assim deixa a pessoa, em função da sua posição, do seu porte. Ou então quando nós estamos ensinando uma heresia, isso vai enfraquecer a igreja. Entenderam, irmãos? Amém? Então vamos lá. Agora, o mais evidente é que o pecado traz derrotas pessoais ao que transgride, e não se volta para Deus para confessar e abandonar. Isso é regra. Lá ficou claro que Deus separou Acã. Deus não matou a nação, nem a tribo. Não, separa Acã, tudo que é dele aí. Era muito rígido, né? Ele foi morto, extirpado da comunidade. Isso me ensina também que, pessoalmente, qualquer um de nós que envolver com o pecado e não se voltar para Deus em confissão verdadeira, em abandono da prática pecaminosa, a consequência vai ser a morte. Por isso Paulo, ele chegou a escrever, quando estudamos o assunto da ceia: há muitos entre vós doentes e muitos que já estão dormindo. Que quer dizer? Morto mesmo. Porque tem levado uma vida envolvida com o pecado, e aquilo vai, um pecado não resolve aquele, envolve com o outro, não resolve aquele, e o pecado não resolvido vai gerar o quê? Morte espiritual. Não tem jeito. Então, lá no livro de Josué, as regras talvez fossem diferentes, mas aponta para uma situação. Todo Israel foi derrotado por causa do pecado de Acã. Mas Deus conduziu a liderança para descobrir a causa do problema. Não é nada diferente do que acontece na igreja hoje, irmãos. Por que reunimos para pregar a Bíblia, irmãos? Por que reunimos para estudar a palavra de Deus, como estávamos aqui terça passada, quinta, domingo, hoje? Para quê? Para que as pessoas se dão conta de que precisam consertar.
Porque se a palavra nunca fala comigo, e nunca toca o meu coração, ou eu estou certinho, ou eu estou acostumado com a vida errada. Mais na frente vou enfraquecer e vou morrer. Essa é a sequela pecaminosa. Agora, o Israel enfraqueceu, e não tem como isso não ser verdade hoje, irmãos. O que faz a igreja não ter a pujança da igreja primitiva, pode ter certeza que são as tolerâncias, são as concessões. E pode-se dizer também que a culpa não seja só do sistema, talvez esteja até cada crente pessoalmente. Porque o valor que se dá à palavra de Deus hoje, do crente individualmente com os crentes de outrora, é muito diferente. As pessoas velavam pela palavra de Deus. A palavra era regra, era autoridade na vida. E hoje não é. Hoje o inimigo conseguiu secularizar as coisas, vulgarizar. As pessoas não têm a Bíblia como uma fonte de autoridade. Não tem. E isso acaba enfraquecendo a igreja. Que são pregações e mais pregações, ensinos. E é porque a irmã Vasti falou num assunto muito específico terça passada. É capaz que vocês lembram, né? Mas se não fosse um assunto muito específico, era possível que ninguém lembrasse hoje aqui. Quem se lembra? O que ela falou? Todo mundo lembrou sobre o assunto que veio ao nosso conhecimento e foi uma bênção sobre o Natal. Mas se não fosse específico aquilo, em função da chegada do Natal, das datas, é possível que nós tivéssemos esquecido já. Não tem tanto valor. Mas vamos continuar. Primeiro, a derrota veio em função do pecado. Segundo, eles, quando lemos esses 2 capítulos, entendemos que eles desprezaram a força do inimigo. Os espias chegaram para Josué e falaram: Josué, mande só uns 3.000 soldados, para não cansar todo mundo. É uma cidadinha, é um exército pequenininho. Deixa o povo descansar e comemorar a vitória de Jericó. E manda só uns 3.000 para encontrar com os moradores de Ai. O que entendemos? Às vezes vencemos provas difíceis e somos derrotados nas pequenas, porque não investimos como devíamos investir. Quando vem uma luta grande, a pessoa investe. Campanha, Bíblia, oração, chama gente para fazer cobertura, e depois cai numa coisa pequena. Venceu uma batalha enorme, irmão Divino Cesário, e depois enfraqueceu por nada. Porque pensou que podia, se eu venci aquela, agora ninguém me segura. Nunca podemos esquecer, irmãos, que Satanás é mais poderoso que nós. Só o vencemos quando usamos as armas de Cristo à nossa disposição. Quando estamos usando as armas, aí nós podemos dizer o que está em 1 João 4,4. Maior é o que está em nós do que o que está lá. Mas eu só posso dizer isso se eu estiver usando as armas certas. Do contrário, irmãos, ele vai cirandar comigo, como Jesus falou para Pedro. Pedro, olha, Satanás queria cirandar com você. E ciranda mesmo, irmãos. Ele chafurda a vida de uma pessoa, se a pessoa passar pela sua vil mente, de que pode enfrentar sozinho. Não, eu posso. Não pode.
nós dependemos da boa mão de Deus sobre nós para nos mantermos vitoriosos. Glória a Deus. Salomão escreveu em Cantares 2:15 que devemos ter cuidado com as raposinhas, que destrói sutilmente as flores. E se destrói as flores do campo, não vai ter fruto. O que ele queria dizer? Tem coisas que os camponeses olhavam e falavam, não, isso aí, essas raposinhas não faz estrago nenhum. E não se importavam com elas. Elas vinham na época da floração, elas comiam as flores, Adailson. Depois, não tinha o quê? Não tinha fruto. Então tem coisas pequenas na nossa vida que você fala, isso aqui é detalhe. Mas é onde as raposinhas enviadas pelo inimigo estão atingindo. E se você não tomar cuidado nas pequenininhas coisas, não vai ter fruto lá na frente. Deixa eu traduzir isso aqui. Tem gente que não se importa com o que fala, com o que pensa, com o que vê, com essa força volumosa da mídia. Vai agindo, não se importa com os negócios, vai levando, essa coisa, deixa. São pequenas coisas que vai minando a tua vida espiritual, lá na frente não vai ter fruto. Você pergunta, o que aconteceu? Eu estou lutando, não estou conseguindo servir a Deus. O inimigo está tirando de você em coisas pequenas, ele não brinca. Então, crente, tem que tomar cuidado, quando o dia amanhece, fala, olha, hoje eu vou vigiar a minha lavoura. Eu vou vigiar a floração da minha lavoura. Eu vou cortar todas as possibilidades de não ter fruto no futuro. E começar a vigiar, irmãos. Vigiar. As festas do final de ano estão chegando aí. Tem gente que entra nas festividades. Não tem problema. Depois eu vou. E vai esfriando, vai desanimando. Outros entram nos negócios e tão avolumados nos negócios, esquece de Deus. Depois dá trabalho para voltar. Então, tem que tomar cuidado. Não podemos brincar. A luta é mesmo séria. Temos que depender completamente de Deus. Alguém escreveu assim, não podemos subestimar e nem superestimar a força do inimigo, mas vencer pela graça de Deus. O que é subestimar? É achar que é forte demais. Não, eu sou forte, eu sou cheio da graça, eu tenho experiência. Você está subestimando o inimigo. Mas tem gente que já faz superestimar, achar que ele é forte mais que não dá conta. Não, irmãos, você tem que vir para debaixo da graça de Deus e depender dele para ser vitorioso. Vamos continuar. Depois de uma grande vitória, é sempre um perigo tremendo. Exemplo, alcançar o dom de Deus e perder a humildade. Quantas vezes eu vi isso acontecer, irmãos? Pessoa entrou na igreja, muito bênção, e Deus concedeu os dons, tipo um dom de cura, e a pessoa achou que estava diferente dos outros por possuir aquele dom. Perdeu a humildade e fracassou. Alcançar posição e perder a dependência. Alcançar a suficiência financeira e tornar arrogante. Antes de ter, era uma bênção. Mas depois que conseguiu a tão sonhada independência, não conseguiu mais servir a Deus. Aí vem uma resposta. Talvez seja essa a razão porque Deus às vezes não nos atende em tudo, né? A pessoa pede, busca, e muitas das coisas não vêm, porque Deus sabe, se eu conceder, Ele não tem estrutura. Não tem estrutura para a bênção, para o milagre, para o dom. Se eu conceder o dom de maravilha para ele, aí acabou, ele não vai conseguir me servir mais. Se eu conceder o que ele me pede, a suficiência intelectual, ele não vai conseguir ser crente.
Se eu conceder a suficiência financeira, ele não vai conseguir ser crente. E a Bíblia diz que sem ele nada podemos fazer. Podemos até fazer, mas não tem efeito no reino de Deus. Bom, essa era a introdução do capítulo 7, porque que eles foram derrotados na vitória de Ai. Agora vamos às lições de Deus na vitória. Quando nós lemos o capítulo 8, nós encontramos Deus falando novamente com Josué. Olha, Josué, por que você está temeroso? Não tenha medo e não desanime. Eu vou te dar a vitória. E Deus estabeleceu estratégia. Se o Senhor nos concede uma vitória numa determinada situação, nós somos tendentes, irmãos, a seguir aquela mesma estratégia para a próxima. E pode ser que não funcione, né? Ou o que funciona na vida de um irmão não funciona na minha. Para cada situação, Deus pode ter um jeito de trabalhar. Então o modelo divino Cesário pode não ser o meu modelo. Eu vou orar igual ele ora. Não adianta, tem gente que gosta de imitar os outros. Não vai funcionar. Deus não age do jeito que age com A, com B. Deus vai trabalhar com você e vai te dar graça para você descobrir, desde que você esteja com a palavra de Deus na mente. Deus é que tem os planos na sua multiforme sabedoria. Por exemplo, o maná não podia ser guardado, aquele que caía no deserto, para o dia seguinte. Por quê? O texto diz que ele criava bicho, estragava, cheirava mal. Os israelitas, quando chegava de manhã, alguns pegavam o dobro, chegaram a denunciar para Moisés. Tem gente que pegou dobrado. Só podia pegar dobrado na véspera do sábado, porque no sábado o maná não caía. E lá ele não cheirava mal nem perdia. Mas durante a semana, se alguém se atrevesse a pegar um pouquinho mais, no outro dia estava perdido. Agora, para quê, irmãos? Se Deus falou, a cada dia eu vou dar a bênção. O amanhã nem chegou e você já está sofrendo hoje. Se você está na direção de Deus, Deus tem a bênção da vitória amanhã para você. Deus tem os planos traçados. Se você está nos braços do Senhor, a vitória vai ser certa. Terça passada, enquanto a professora estava ensinando aqui, e falou sobre o Natal, eu lembrei dos magos, né? Os magos foram visitar Jesus lá no nascimento, lá no local onde Jesus estava, no estábulo. Só que eles passaram primeiro lá na cidade, Jerusalém. E o rei falou, olha, quando vocês voltar, passa aqui que eu quero ir lá adorar também. Mas Jesus queria matar Jesus. Aí o Senhor falou, olha, vocês voltam por outro caminho. Eu fiquei pensando, para vir, Deus mandou uma estrela para guiar eles, né? E para voltar, volta sozinho, vai por outro caminho. Deus falou, não volta. Deus faz isso, irmãos. Às vezes você vem por um caminho e vai voltar por outro, porque Deus conhece o que está lá na frente. Não é você que sabe. Então a bênção do 2012 pode não repetir em 2013. Deus vai agir diferente na sua vida. O jeito que Deus agiu na vida do irmão não vai ser o agir de Deus na sua vida. Pode ser diferente. Tá? Aqui, irmãos, Deus usou estratégias diferentes de Jericó e para Ai. Para Jericó, Deus falou o quê? Murada, cidade murada, fechada. Deus reuniu todo mundo, falou, olha, 7 voltas. Vai os levitas carregando a arca, o povo vai seguindo essa arca, e uma volta por dia e volta e descansa. Segundo dia, uma volta na cidade. A cidade era grande. Já pensou, irmãos? Que tribulação dar essa volta. Só quem é de Deus para entender uma coisa dessa. A gente é muito
ansioso, irmãos. Se a bênção demorar um pouquinho, nós perdemos a estribeira. Eu não vou mais mexer com essa campanha, eu não vou fazer mais nada. Um ano todo orando, pode ser 10, sei lá. Mas naquele caso de Jericó, eu penso que, o texto não mostra, eu penso que Josué teve trabalho, porque tinha gente que questionava, né? Para que isso? Murmurador, né? Fica dando volta nessas cidades. Agora eles jogam uma flecha de lá e vai matar a gente. E quando chegou no 7º dia, o Senhor falou, agora é 7 voltas. Olha que estratégia. Quando chegar na hora certa, vocês vão tocar as buzinas e o muro vai cair. Essa é a minha estratégia para vocês. Eles pensou, na pequena cidade de Ai, é do mesmo jeito, vamos lá, cercar a cidade, vai cair tudo, nós ganhamos a batalha, volta para trás. Irmãos, Deus tinha outro plano, outra estratégia, completamente diferente. Glória a Deus. Em Jericó, a arca lidera o combate. Em Ai, foi completamente diferente, irmãos. Deus mandou fazer emboscada. Deus disse para Josué, toma contigo todo o povo de guerra. O que os espias tinham dito? Josué, leva uns 3.000, é o suficiente. Aí Deus, depois do pecado, depois do conserto, depois que eles voltaram à presença de Deus, depois que eles reconsideraram a situação, Deus manda Josué falar, todo mundo é para ir para a batalha. Aqui temos uma correção do erro anterior, né? Que eles foram 3.000 e se deram mal. Deus falou, não, é para ir para todo mundo. Eu aprendo 2 coisas aqui, irmãos. A batalha é assunto para todo o corpo, com todas as forças. Então eu entendo o seguinte, que a batalha sua, Adailson, é minha também. Mesmo que especificamente seja com você. Deus quer que eu me envolva. Igreja é assim. Jesus não falou que nós somos uma unidade? Sim ou não? Então, se tem um membro, isso ficou ensinado, virou doutrina no Novo Testamento. Paulo falou, olha, se um membro sofre, os outros sofrem com ele. Se tem alguém em batalha, chegou a dizer, se tem alguém alegre, alegre-se também. Então eu entendo o seguinte, que a batalha de um é a batalha de todos. E às vezes eu fico aqui pedindo oração, orando, eu acredito nisso, irmãos. E eu penso que é o mínimo que nós podemos fazer, visitar, orar. Caetano tem me ajudado muito nas pessoas lá, visitar e orar, e pedir a igreja para orar. E a vontade que eu tenho de fazer o povo entender que é importante orar. Porque se nós orássemos com compromisso, Deus levantava muito mais rápido as pessoas. Porque quem tem uma doença em casa, um câncer na família, um problema financeiro, um problema difícil, ele está em guerra. Em batalha. Como é que um crente que comunga comigo está sofrendo e eu não estou nem aí, irmãos? Aí não seria igreja? Aí Deus está dizendo, olha, 3.000 vai para a guerra e o resto fica aqui. Não, todo mundo, Josué, convoca todo o povo para a batalha. Então vamos aprender isso de uma vez por todas, irmãos. Se tem alguém sofrendo, sofra com quem está sofrendo. Se tem alguém alegrando, alegre-se com quem está alegrando. Porque do mesmo jeito que a palavra é para quem está sofrendo, é para quem está alegrando, irmãos. Exemplo, se tem alguém feliz porque vai fazer uma festa de 15 anos da filha, vem para cá, irmãos, alguém não gosta de festa não. Irmão, a questão não é essa. A questão é que é importante você ir lá, é seu irmão, é um membro da tua vida que está alegre, e a Bíblia manda você ir ficar alegre com ele. Isso é Bíblia. Agora, se tem alguém sofrendo, não tem jeito, Deus manda você sofrer junto, emprestar o ombro, levar as cargas uns dos outros, para cumprir a lei de Cristo. Agora, segunda coisa que eu aprendo aqui, quando se trata do inimigo,
Não tem batalha pequena. Já falei isso no início, mas vou repetir. Quando se trata do diabo, não tem coisa pequena. Ele não chega para você, vou dar uma testadinha, não. Tudo que vem do inimigo é mortal. Estão entendendo, irmãos? Tudo que vem do inimigo é mortal. Por isso o Senhor falou, olha, 3.000 não, todo mundo. É batalha, é guerra do Senhor. Aquelas guerras chamadas guerras do Senhor. É guerra contra os inimigos do Senhor. É todo mundo vai para a batalha. Todo mundo vai se envolver. Especificamente na nossa vida, quer dizer, olha, não tem guerrinha e guerrona não. Você tem que estar sempre investindo toda a tua vigilância, toda a tua oração, toda a tua perseverança, todo dia. Não, eu estou passando um tempo bom, vou dar uma relaxada. Não se iluda. Crente não relaxa. Deixa eu dar uma relaxada aqui. Não. A Bíblia fala, eu vou falar isso mais na frente, mas a Bíblia fala muito de guerra. Não é isso? No Novo Testamento é muita batalha, guerra, espada do Espírito. Então é o seguinte, fica claro no entendimento do Novo Testamento, que nós estamos em guerra. Todo dia. E se está em guerra, a espada nunca sai da mão, irmãos. E quem não tem espada, irmãos, quem não tem Bíblia não tem espada. Tá certo? Depois eu falo sobre isso. Vamos continuar. Deus usou toda a força de Israel contra a pequena cidade de Ai. Aqui o orgulho e a falsa confiança são severamente repreendidos. Os soldados de Ai, quando viram Josué em sua frente, se apressaram para a batalha, pensando que seriam vitoriosos como na primeira vez. Aleluia. Mas tinha uma estratégia montada por Deus. Vocês viram o texto que eu li. Josué falou, olha, eu vou chegar com o povo, e vou começar a batalha. Quando eles virem sobre nós vamos correr. Mas tinha 30.000 soldados escondidos do outro lado. Quando nós corrermos, nós vamos atraí-los para fora da cidade. Quando eles saírem, vocês entram e destroem a cidade. Eu li algo extraordinário hoje e anotei. Satanás não sabe tudo. E há uma coisa que ele não sabe imitar. Porque ele é imitador. Ele não sabe tudo. E tem uma coisa que ele não sabe imitar. A vida. Ele é o autor da morte, mas Deus é o autor da vida. Então o diabo ele faz confusão, imita Deus, mas só para matar. A missão dele é matar, roubar e destruir. Envolveu com ele, vai morrer se não tomar cuidado. Agora envolveu com Deus, vai ter vida e vida com abundância. Glória a Jesus. Deus sempre tem uma estratégia de vida para a nossa vitória. Vai ter momentos que você dá uma recuada. Tem momento que as pessoas pensam que você está correndo. Não. São estratégias de Deus. Tem momentos que você recua para orar. Recua para meditar. Tem momentos que você pede ajuda. Tem momentos que Deus levanta alguém para te dar uma estratégia de oração, uma cobertura especial. Quando as coisas complicar, volte para a presença de Deus, que Deus vai te dar a orientação necessária para que a vitória venha à tua vida e você seja mais do que vencedor. Glória a Deus. Eu já estou terminando, irmãos. Mas tem uma coisa que eu gostaria muito de pensar. Essa parte eu não li no capítulo, mas diz o seguinte: da lança de Josué. Josué não usava uma espada. Ele usava uma lança. A lança era maior do que a espada. Normalmente eles usavam a lança para atingir alvos mais longe. A espada era de uso pessoal por perto. Deus mandou Josué levantar a sua lança e permanecer com a lança levantada. Alguns estudiosos dizem que quando ele levantou, ele correu. Quando o povo saiu da cidade, ele parou e levantou a lança. Foi quando os que estavam escondidos
E dá para entender isso no texto. Disseram, olha, esse foi o sinal. Saíram da emboscada para ganhar a batalha da cidade, porque os soldados tinham vindo todos. Quando eles puseram fogo na cidade, aqueles soldados da cidade de Ai olharam, viram a fumaça, disseram, fomos derrotados. Os exércitos só se encontraram para a grande vitória. Olha aqui, irmãos, em Jericó, encontramos a arca do Senhor liderando a vitória. Agora, em Ai, foi a lança de Josué que destacou. Não foi a arca. A cidade de Jericó era grande, Deus fez tremer e tudo caiu. Aqui não, aqui vocês têm que seguir as minhas orientações, emboscada, esconde, de madrugada, tem que correr do inimigo. Olha que risco. Mas vai ter momento que vocês vão ter que vencer a batalha. Usar a espada, usar a lança. Tem batalha, irmãos, que Deus ganha por você. Tem outras que Ele ganha com você. Amém, irmãos? Tem umas que não tem jeito, Deus ganha por você. Não tem jeito, você sabe que você está em desvantagem, você está perdido. Às vezes num acidente, o diabo investe contra você, Deus te arrebata, milagrosamente, morre alguém do teu lado, e você escapa ileso. Deus fez a guerra por você. Tem vez que Deus te salva. Na minha vida, irmãos, hoje eu chorei quando eu preparava essa palavra, porque muitas vezes Deus me livrou, ganhou a batalha para mim, professora Vasti. Mas em algumas vezes, Ele falou, não, agora é eu e você. Eu vou só te dar estratégia, eu vou só te dar orientação, vem para a palavra, procura gente de Deus, procura orientação espiritual. Coisa boa é a igreja, irmãos. Aqui não somos todos iguais, não. Deus tem eruditos aqui, a Bíblia fala de ouvidos eruditos, de bocas eruditas. Tem gente que fala, não, eu não falo para ninguém, eu vou falar só com Jesus. Bobagem sua. Na igreja tem gente que Deus levantou, que são mestres, que são conselheiros, que na hora certa vai te trazer a palavra certa. Você tem que deixar de bobagem e buscar a orientação, mas na orientação de Deus, porque se você se abrir com qualquer um, vai dar errado. Vai dar errado também. Então na igreja é fácil descobrir, Deus vai te mostrando. Tem hora que você tem que pedir ajuda mesmo. Vai ter momentos que Deus vai te arrebatar, vai ganhar a batalha por você. Mas vai ter alguns momentos que Deus fala, olha, a espada está com você, vai à luta, né, irmãos? Essa lança na mão de Josué representa a mesma espada do Espírito descrita por Paulo aos Efésios, na nossa armadura espiritual. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, imprescindível em nossas vitórias. Tão imprescindível que na hora da tentação de Jesus, Ele fez uso da espada do Espírito. Está escrito, Ele enfrentou a adversidade usando a espada do Espírito. Você quer vencer de outro jeito? Não tem jeito. A Bíblia é imprescindível para a nossa salvação. Quem não tem Bíblia, quem não ama a palavra, quem não se preocupa com a palavra, corre sérios riscos de ficar no campo de batalha, de não ser salvo. Precisamos amar a palavra de Deus. Precisamos amar a palavra de Deus. Eu tenho acompanhado isso, irmãos. Eu tenho acompanhado isso. Rondinelli, às vezes tem eventos aí, 52 mil pessoas no estádio, para quê? Para oba-oba a noite toda lá. Aí faz eventos, irmãos, com Luiz Saião, com Tamir Neves, com Shed, com quem mais? Antônio Gilberto. E lá paga R$60. E aqui paga 20 conto. Não, aqui 20 conto para escutar estudo bíblico. Vou não gastar dinheiro com isso não. O diabo sabe disso, irmãos. Então onde tem Bíblia, tem pouca gente ali, irmãos. Porque ele sabe que onde tem gente envolvido com a Bíblia, tem
vitória de Deus. Tem vitória de Deus. Mas hoje tá oba-oba, né? Há poucos dias o Éder contou uma história para nós lá na sala, que eu falei, meu Deus, até ele, achei interessante aquilo. Ele falou, olha, gente, eu vim da católica. Isso que tinha o padre do Itatiaia, falar baixinho, né, que ele usar o nome. Estou falando o nome, né? Aí disse que o padre era sério, pouquinha gente, nas missas quase não ia ninguém. Aí disse que chegou um padre novo, e canta bem, toca bem. Diz que agora é 5.000 pessoas, nós vamos pelo show, né? Aquele show lá. Não adianta nada, né, irmão? Tem muita gente indo no show, irmãos, hoje. Tem show? Tem, então eu vou. Faz parte, show. Aquela coisa que envolve. Tem Bíblia, tem estudo bíblico, tem raciocínio, tem razão, tem que pensar. Não quero pensar não, quero mastigado, quero engolir. Eu não quero nada pensado, eu quero a unção disso, a unção daquilo, essas coisas engavetadas, enlatadas, que não funciona na salvação, irmãos. O que funciona é prática de vida, é vivência, é estudar a palavra de Deus. Essa espada tem que estar na nossa mão. O Senhor falou para Josué, levanta a lança aí e fica com ela levantada. Pode ler o texto lá. Enquanto você estiver aí, a vitória vai ser completa. Parecia ser pequena a cidade, mas eram inimigos perigosos. Deus tinha que curar os soldados de Israel, curar a nação. Eles estavam presunçosos. Deus é que deu a vitória de Jericó. Eles pensaram, não, Deus vai na frente, agora é só vitória. Que só vitória, irmãos? É luta. Não é brincadeira, não. Agora, falar isso hoje em dia, irmãos, é tão complicado, né? Porque isso virou uma avalanche hoje, entendeu? A coisa complicou muito. Acho que a gente tem que continuar pensando, estudando a Bíblia, né? Fechando. Depois da vitória completa sobre Ai, está no capítulo 8, Josué convocou todo o povo e erigiu um altar ao Senhor, para agradecê-lo pela vitória e celebrar a conquista. Preparando o povo para a próxima batalha, Rodinelli. Que quando terminou Jericó, virou só festa. Quando eles venceram Jericó, virou só festa. Não teve culto, não teve nada. Foi pecado. Foi erro. Mas quando terminou, Josué falou, meu Deus, agora vai vir a próxima. Eu já estou com medo. Primeira coisa, terminou, nada de comemoração. Vamos fazer um altar para agradecer a Deus e reconhecer que dele veio a nossa vitória. E preparar para a próxima batalha, porque o inimigo vai vir forte. E é assim na nossa vida, né, irmãos? Venceu hoje, terminou o dia de hoje abençoado, vem outro dia amanhã. Terminou 2012, 2013 está chegando, vai vir mais batalhas, mas nós vamos de vitória em vitória, sempre reconhecendo que Deus é a nossa vitória. Agora, uma coisa que eu gosto muito aqui no capítulo 8 também, é que lá o Senhor falou, olha, não ponha a mão em nada, essa cidade está condenada. Eu é que vou dar a vitória, eu aniquilei essa cidade, a cidade foi amaldiçoada. Agora aqui em Ai, quando o povo estava preparando aquele tanto de estratégia, o povo com medo, Deus falou, olha, pode ir. Tudo que vocês pegarem lá, o despojo é tudo de vocês. Aí Deus deu uma... Aí não tinha mais Acã lá, né? Os Acãs não estavam lá, é só esperar em Deus, irmãos, que a coisa acontece. Se o Acã tivesse ficado vivo, e não tivesse errado, lá em Ai ele tinha ficado rico. Porque quando chegar a vitória de Ai, falou, olha, aqui vocês podem pegar o despojo, que o que vocês acharem de ouro, de prata, de capa babilônica, tudo é de vocês. Ganhou é de vocês. Aí deu uma animada no exército, né? Nós vamos, Deus é fiel, né? Deus é maravilhoso. Toda batalha que você vence na direção de Deus, vai dar lucro para você, lucro espiritual, vai dar vantagem espiritual na tua vida, vai acrescentar experiências. Deus vai te preparando. Mas use sempre a palavra de Deus. Quando eu era jovem ainda, e uma vontade de entender a Bíblia, eu tinha um pastor, porque ele já morreu, o pastor, o Divino conheceu, o pastor Antônio Domingo Batista, que chamava de Antônio Mateus. Morreu
de acidente. Na época ele era pelo menos no interior de Goiás, ele era um principal pastor para estudo bíblico, ele conhecia muito, gostava muito de Apocalipse. Eu gostei de Apocalipse com ele. Eu era menino e ia para a casa dele. Ele chegava e falava, esse menino seu tem futuro, que ele gosta de Bíblia. E ele falou muitas vezes na igreja, quem gosta de Bíblia não desvia fácil não, irmão, que é tipinho dele. E eu ficava com isso na mente. Quem tem Bíblia não desvia fácil. Esse povo que desvia da igreja, falava assim, ó, esse povo aqui não tem Bíblia, não gosta de Bíblia, não aprende. Mas se você envolver com a palavra de Deus, eu não estou falando que pode acontecer, claro que acontece, mas você vai ter muito mais vitória, muito mais alicerce, muito mais raízes. Amém, meus irmãos? Feche os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos dê a sabedoria, Senhor, de entender a Tua palavra, Pai. E esse ensinamento, Senhor Deus, da Tua palavra, as experiências de Josué, do capítulo 7, do capítulo 8, do livro, Pai querido, que tem muito a ver com as nossas batalhas hoje, Pai, nos faça entender a Tua palavra a cada dia. Senhor, eu quero nessa noite declarar a Tua igreja, Senhor Deus, abençoada, que haja uma sede, uma fome, ó Deus, da verdade, uma fome da palavra de Deus, que o Espírito Santo tenha guarida nos nossos corações, que esse mundo não nos sufoque, ó Deus, que as pressões desse mundo não roube o espaço da palavra de Deus em nosso coração. Que sejamos, ó Deus, enriquecidos a cada dia, enriquecidos a cada culto, fortalecidos a cada reunião, ó Pai. Não importa quem está aqui manuseando a Bíblia, sempre que ela está sendo aberta com seriedade, Deus, Tu tens uma mensagem nova para a Tua igreja. Abençoa os Teus filhos nessa noite. Eu quero ver mais pessoas aqui no culto de terça-feira, Senhor. Eu te peço, ó Deus, mova o coração da igreja, daqueles que não têm o costume, que perderam a alegria, que perderam a vontade de frequentar a igreja para estudar a Bíblia. Mova os corações, ó Deus, para que haja fome espiritual, sede pela palavra da verdade, a palavra viva e eficaz. Em nome do Senhor Jesus, eu oro agradecido nessa noite, Senhor. Amém. Deus abençoa. Amém, meus irmãos? Foi uma bênção estar com os irmãos. Vamos fechar o culto. O pastor Ismael vai fazer a oração, impetrar a bênção. Está aqui num aviso aqui. Amanhã haverá reunião familiar dirigido pelo Caetano. Mesmo horário na casa dele, 19h50, tá? Reunir na casa dele para ir. Não é isso? Reunir na sua casa para ir. Isso. Mesmo jeito da semana passada. 19h50. Quem não pegou, irmãos? Sim? Ana Carolina, está aqui. Mas se for para sua casa, vai para lá, né? Todos que quiserem participar, vai para a casa do Caetano, 19h50, para ir para a casa da irmã Ana Carolina, que é vizinha do irmão Francisco, e o Francisco eu conheço, está ali. Irmãos, quem não pegou o envelope domingo, da campanha das primícias, passa lá no Josias. Cadê o Josias? Cadê você, Josias? Fica aqui, Josias. Aí atrás as pessoas não vão, fica bem na frente aqui. Quem não pegou, pega com Josias hoje, tá? Para você orar a Deus, para você fazer a oferta no final do mês, no próximo mês, tá? Pode recolher a oferta. Se você trouxe a oferta nessa noite, pode ofertar. Faça com alegria nessa noite. Cadê a Ana Carolina? Ah, tá lá, ó. É onde você vai amanhã? Que bênção. Deus abençoa, tá, irmã? Alegria recebê-la nessa noite, tá? Bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Quinta-feira nós voltamos aqui. Eu só queria lembrar os irmãos, os obreiros e os líderes, da nossa reunião sexta-feira, 7h30. Todos os diáconos, diaconisa, presbítero, pastores, líderes, sexta-feira, 7h30, para não atrasar, tá? Nós temos
uma pauta bem cheinha e precisamos de tempo. Para não passar muito das 9, tem que chegar 7h30, tá bom? Todos os obreiros, todos, obreiras, esposa, líderes, professores, todos, tá? Sexta-feira, 7h30 da noite. Eu vou dar mais um aviso. Sábado que vem, primeiro o de segunda, né? Segunda, dia 10, nós vamos ter uma ceia lá no pastor Nilton, uma ceia que vai ser ministrada pelo pastor Josué, para todos os obreiros da nossa região, região 4. Então todos os obreiros com esposas, nós vamos para lá para o pastor Nilton, tá? Quem não souber ir, vem para cá para irmos juntos. Lá agora não é pequenininho mais não, lá é um igrejão agora, cabe muita gente, pode ir tranquilo. A igreja já foi inaugurada, uma belíssima igreja, e nós vamos participar de uma ceia. Alguém pergunta, pastor, já participei da ceia aqui domingo. Não tem problema, irmão, ceia pode participar quantas você puder, não tem problema não. Desde que você esteja em comunhão com Deus, tá? Então, a ceia vai demonstrar a nossa comunhão, a nossa unidade, lá, segunda-feira. E para os obreiros que quiserem, vai ter outra ceia. Olha, semana eu vou participar da ceia, domingo agora, sábado tem uma na sede, para pastores e esposas. Eles me ligaram hoje, olha, todos, se o obreiro quiser ir também, vai ser uma ceia geral, só para obreiros na sede. Sábado, dia 8. Então eu vou sábado, dia 8, e vou dia 10. Tá? Tá feito o convite. Amém? De pé, vamos ficar de pé. Pastor. Deixa eu terminar aqui, irmãos. É mesmo. Irmãos, fica de pé, que eu já falo que em pé você vai entender mais esse aviso. Sexta-feira, sábado, 18 horas, nós vamos começar a leitura da Bíblia aqui. Nós vamos ler a Bíblia em 24 horas. Nós lemos o ano passado, e foi a única igreja que leu no campo. Aí a notícia espalhou, ficou uma bênção, irmão. Hoje são muitas igrejas, inclusive a sede vai ler a Bíblia também esse final de semana, Itatiaia, muitas igrejas, são umas 10 igrejas que vão ler. A notícia espalhou o ano passado e funcionou. Aí nós colocamos esse ano no site, melhor ainda. Aí tem muita gente lendo a Bíblia. Então vai começar sábado, 18 horas. Vem para cá, tá? Se você quiser ficar lendo a Bíblia aqui até mais tarde, não tem problema. Coisa boa é ler a Bíblia, tá? E domingo de manhã, quem tem carro, vem para cá para nós irmos para carreata. 8h30 da manhã. Alguém falou para mim assim, para que isso? Por que não vai pregar a Bíblia? Olha, irmão, a Bíblia se prega de muitas maneiras, né? É uma das formas de popularizar a palavra. Nós vamos colocar trio elétricos para alguém em cima pregando, e todos os movimentos aí estão fazendo grandes movimentos. Até os mais terríveis fazem movimento, carreata. Por que nós não podemos fazer? Tem essa mania, irmãos, de a gente calar, tudo está errado. Não, para fazer não, para que isso? Tem que fazer sim, irmãos. Nós temos que unir. Graças a Deus que os pastores evangélicos da região, todos abraçaram a ideia. Muitos pastores reuniram com a gente aqui semana passada, de várias igrejas, e vão reunir amanhã de novo. Então, não é só a Assembleia de Deus não, Ministério Fama, Seta, Campinas, aqui a Vida, Luz para os Povos, do Itatiaia, daqui do setor, que mais? Batista, Igreja Vida, muitos pastores, quase todos evangélicos estão envolvidos, animados. Nós vamos fazer uma carreata, se Deus quiser, de uns 300 carros. E não tem gasolina não, irmão, você tem pouca gasolina aí. Lá hoje nós fizemos o roteiro, não é um roteiro longo não, é sair daqui, passar no Goiânia 2, voltar aqui, ali perto daquela praça, aqui entre São Judas e Pompeia aqui, pegar aquela saída para Itatiaia, ir no Itatiaia pela planície, Alice Barbosa, voltar pelo Itatiaia por cima e fechar na Praça da Vitória, lá em cima, onde vamos fazer um culto. Sair daqui 9, numa hora a gente faz isso, 10 é o culto lá, um culto de 40 minutos, tá? Então saia de casa domingo, traga a Bíblia, irmãos, vem com a Bíblia, tudo que, se quiser fazer uma faixa lá do seu próprio punho, faz lá, escreve um versículo lá numa faixa, prega no seu carro,
Usa a criatividade. Se você quiser investir na evangelização, é uma ótima oportunidade. Você tem um carrão, faz uma faixa, pega uma faixa de fora a fora, Jesus salva, coloca um versículo bíblico. Vamos fazer um movimento em defesa da Bíblia, da palavra de Deus. Tá certo, irmãos? Pastor. O irmão Caetano está avisando que as pessoas que não tomaram a ceia, que dirija-se ao Salão Gepaz, ele vai estar ali servindo a ceia para todos aqueles que não tomaram a ceia. Irmãos, nós vamos orar agora. Nós aprendemos aqui nessa noite, eu tenho que falar isso porque eu senti de falar, e é de Deus. Se não fosse alguma coisa que viesse edificar, eu não estaria falando. Mas eu creio que pode valer para todos nós aqui nessa noite. Uma coisa nós aprendemos, que entre muitas, uma me chamou a atenção, é a obediência à liderança. Sabe por que o povo foram vencedor? Sabe por que Josué venceu a batalha? Porque a liderança deu ouvido ao que ele disse, a sua convocação. Então, uma convocação de liderança, irmãos, tem muito sentido para os liderados. Tem muita validade para os liderados. É por isso que Deus nunca deixou o povo sem liderança. No passado, Deus levantou Moisés, Josué, e o povo obedecia às convocações que eram feitas pelas lideranças. Eu acredito que se eles não obedecessem às ordens, às determinação tanto de Josué, como as anteriores por Moisés, com certeza, o fracasso era na certeza. Por isso, meus irmãos, vamos estar unidos. Eu falei aqui sobre união, a semana passada, a unidade da igreja. Eu falei sobre isso naquela campanha que foi feita. E é muito importante, porque quando nós unimos, quando nós atendemos, quando nós damos ouvido por aquilo que as nossas lideranças falam, nós somos vencedores, e aí vem a bênção de Deus para as nossas vidas. Quem ganha não é o líder, quem ganha somos nós, os liderados também, tá? Vamos orar? Agradecendo a Deus por uma palavra tão abençoadora como a de hoje. Eu aprendi muito aqui nessa noite, e eu acredito que com vocês, com todos vocês, não foi diferente. Tá? Vamos orar agradecendo, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Por esta palavra que veio trazer, Senhor, edificação para as nossas vidas. Que veio trazer, meu Deus, compromisso para as nossas vidas. Que veio trazer alegria, que veio trazer mudança para as nossas vidas aqui nessa noite, ó Pai. O que aprendemos aqui, que possamos, Senhor, colocarmos em prática aquilo que aprendemos aqui nessa noite, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos obedientes, que o Senhor nos ajude, ó Pai, Senhor, a ouvir, meu Deus, as nossas lideranças, Senhor. Tanto a liderança local, como a liderança, Senhor, do nosso ministério, mesmo nacional, do nosso estado, como também nacional, que nós possamos, oh Deus, estarmos unidos num só propósito, com um só compromisso, meu Deus, para podermos recebermos a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, oh Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada pessoa aqui presente, não só agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Abraça o seu irmão aí e diz que foi bom ele estar aqui.